A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática que esposaremos hoje é: quais são as 4 grandes áreas do estudo escatológico? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero pedir graciosamente que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. Mas iremos pormenorizar sobre as quatro grandes áreas do estudo escatológico, e a primeira é a literatura apocalíptica profética, né? E o que a literatura apocalíptica profética estuda, né? Além do estudo de Apocalipse, ela estende-se para o sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está contido em Mateus 24, 25, Lucas 21 e Marcos 13. Então a literatura apocalíptica profética estuda o livro de Apocalipse e também, né, o sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Temos a segunda grande área do estudo escatológico, que é acerca do futuro de Israel. Temos aí o dispensacionalismo, né, o aliancismo, o neo-aliancismo e entre outras posições. Temos a terceira grande área do estudo escatológico, que é acerca do milênio, e a quarta grande área do estudo escatológico é acerca do período tribulacional. Pois bem, estas são as 4 grandes áreas do estudo escatológico, que pessoas interpretam diferente uma da outra, né? E por interpretarem de forma diferente, surgiu aí 4 grandes escolas de interpretação, né, desse estudo escatológico, né? A primeira escola é a escola idealista, a segunda escola é a escola historicista, a terceira escola é a preterista e a quarta escola é a futurista, né? E iremos aqui mostrar a visão de cada escola, né? De como elas interpretam ou veem aí o livro de Apocalipse, como elas interpretam, né? Então, a escola idealista, né, não acredita que o livro de Apocalipse é um livro profético nem histórico, né? A interpretação idealista, né, declara que as figuras e símbolos contidos em Apocalipse representam apenas a luta entre o bem e o mal com o triunfo final da justiça, né? Para os idealistas, os textos apocalípticos da Bíblia são expressões idealizadas das lutas entre o bem e o mal que ocorrem em todos os tempos. Então veja que a visão idealista não acredita que o livro de Apocalipse é um livro profético nem histórico, né? E as figuras e os símbolos são apenas uma ilustração, né? Uma forma de mostrar a luta entre o bem e o mal que ocorre ao longo da história, que tem sempre o triunfo com o bem, ou tem sempre o triunfo do bem, né? E a escola historicista já vê aí o livro de Apocalipse de forma diferente, né? A interpretação historicista interpretam desta maneira. A interpretação historicista, por sua vez, diz que os eventos constantes do Apocalipse têm tido um cumprimento gradual ao longo da história da igreja. Então, para os historicistas, né, as passagens, né, as perícopes, né, os símbolos, as figuras que está contido no livro de Apocalipse têm tido aí o seu cumprimento de forma gradual, né, ao longo da história da igreja, né? Por um exemplo, uma interpretação, né, que eu tenho como errônea dos historicistas é que eles não acreditam que a maioria das profecias que está dentro de uma perspectiva para o futuro, né, terá o seu cumprimento, né? Nós acreditamos que eventos que está dentro de uma perspectiva para o futuro só terá aí o seu cumprimento após
o arrebatamento da igreja, né? Para eles, né, eles não têm o arrebatamento como um evento desencadeador, né? Ou seja, os adeptos do historicismo não creem que a maioria das profecias da literatura apocalíptica profética ou da literatura apocalíptica bíblica só começará a cumprir-se a partir do arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja para eles não é um evento desencadeador, né? Porque para nós, né, que somos futuristas, né, a Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, Grande Tribulação, Batalha do Armagedon, né, a última revolta de Satanás só acontecerá, né, após o arrebatamento da igreja, né? Nós temos o arrebatamento da igreja como um evento desencadeador. Então, por outro ponto, né, de interpretação da visão historicistas, eles não acreditam que surgirá o anticristo, mas que surgiu aí diversos anticristos ao longo da história, né? Então veja, por exemplo, não acredita que surgirá o anticristo, e sim que houve muitos anticristos ao longo da história. Para eles, os textos proféticos de Apocalipse são recontagens simbólicas de certas épocas da história. Então, esta é a interpretação historicista, né? E, em terceiro lugar, temos a escola preterista, né? Qual é a interpretação da escola preterista acerca do livro de Apocalipse, né? Para os preteristas, né, a maioria das profecias, né, já se cumpriram, né, no primeiro século da igreja, né? Então, para os preteristas, todas as profecias, né, exceto a que fala da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, já se cumpriram, né? Então, para eles, todas as coisas, né, já se cumpriram, né, dentro do primeiro século da igreja, né? E vamos ler aqui. Segundo os preteristas, a grande maioria das profecias mencionadas em Apocalipse, exceto as que tratam da manifestação do Senhor Jesus Cristo, já se cumpriram no primeiro século, né, da igreja depois de Cristo. E precisamente no ano 70, né, quando Jerusalém foi saqueada pelos exércitos romanos. Então, todas essas profecias que estão contidas no livro de Apocalipse, para os preteristas, já aconteceram, menos, né, a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Só que a posição preterista, né, é uma posição um pouco confusa, né? Porque eles dizem que o diabo já está preso, mas se nós observarmos, né, o livro de Apocalipse, né, percebemos que após o arrebatamento acontecerá o tribunal de Cristo, depois bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará passando o período tribulacional, né? Após o período tribulacional, Cristo se manifestará em poder e grande glória, né? Acontecerá o Armagedon, né? Após o Armagedon, o julgamento das nações, né? O diabo será preso, né? Cristo governará, reinará por 1000 anos, haverá a última revolta de Satanás. Só que, se observarmos, o diabo só será preso quando Jesus Cristo se manifestar em poder e grande glória, né? Então, a posição preterista entra aí em contradição, né? Por dizer que apenas as profecias que falam acerca da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda não se cumpriu, né? E eles dizem que o diabo já está preso. Só que o diabo só pode estar preso depois que Jesus se manifestar em poder e grande glória, né? Acontecerá alguns eventos para chegar até a prisão de Satanás. Então, pelo contrário, o diabo está solto e só será preso, né, quando Jesus Cristo se manifestar em poder e grande glória, né, no fim do período tribulacional. Então, a posição preterista, né, entra em contradição de forma... eu acho que as pessoas, quando olham o livro de Apocalipse, já começam a interpretar com preconceito, com pré-tribulacionismo, com dispensacionalismo, né? Então, eles acreditam que
todas as profecias do livro de Apocalipse já se cumpriram, né? E não as que falam da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas acredita que o diabo já está preso. Mas o diabo só estará preso quando Jesus Cristo se manifestar em poder e grande glória no fim do período tribulacional. E para que nós entendamos, quando Cristo se manifestar em poder e grande glória, acontecerá aí, no fim do período tribulacional acontecerá a batalha do Armagedon, né? Após a batalha do Armagedon, o julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, né? As nações que forem absolvidas adentrarão no milênio. E para Jesus Cristo estabelecer o milênio, vai prender o diabo. Então é nessa ocasião que o diabo será preso, né? Então é um equívoco dizer que o diabo já está preso, mas que ainda nem aconteceu a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Então temos aqui a última posição, que é a posição que eu defendo, eu como pré-tribulacionista e dispensacionalista clássico. Eu defendo a posição futurista. Eu acredito que a maioria das profecias, dos textos proféticos que está contido no livro de Apocalipse, terá aí o seu cumprimento, dentro de uma perspectiva para o futuro. Então, eu acredito que o primeiro capítulo de Apocalipse, o segundo e o terceiro já se cumpriram, porque o próprio Jesus dá a definição do livro de Apocalipse a João, que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Veja o que está escrito. Escreve as coisas que tens visto, ou seja, as coisas passadas, o que João viu, as coisas que ele... veja a expressão. Escreve as coisas que tens visto, está dentro de uma perspectiva para o passado. E o que ele viu foi Jesus Cristo glorificado, Aí ele vai dizer, e as que são as coisas presentes, As coisas que estavam acontecendo ali nas 7 igrejas da Ásia. E as que depois destas hão de acontecer. Então, essas que hão de acontecer está dentro de uma perspectiva para o futuro. Então, as coisas que já aconteceram, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, todas estas coisas já aconteceram. Agora, do capítulo 4 ao capítulo de número 22 é profético, ainda irá se cumprir e terá o seu cumprimento, só terá o seu cumprimento, porque lembrando, que a escatologia bíblica ela não é fixada, parada. A escatologia ela é dinâmica, um evento dá possibilidade para outro evento acontecer. Então, todos os acontecimentos da visão futurista só terá aí o seu cumprimento, após o arrebatamento da igreja. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse já se cumpriu. Agora, do capítulo 4 até o capítulo 22 ainda irá se cumprir, E esperamos o evento desencadeador, que é o arrebatamento da igreja. Então, esta aí as 4 áreas do estudo escatológico e as 4 escolas de interpretação. Nós devemos sim defender, não ao nosso bel prazer e não porque queremos, mas porque a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente. Devemos estar com a posição futurista. A maioria dos eventos que está contido no livro de Apocalipse terá o seu cumprimento dentro de uma perspectiva para o futuro e tem como evento desencadeador o arrebatamento da igreja. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus vos abençoe.